Boa noite, boa tarde ou bom dia para você. A gente está começando mais um estudo bíblico às quintas-feiras, continuação do Evangelho de Lucas. Vamos continuar o capítulo 22, a partir do versículo 39. A partir do versículo 39. Hoje é feriado, Corpus Christi, né? É uma data que a gente diz, nós não comemoramos ela porque, até dar uma explicação, né? Lá no século 1218 por aí, foi quando se começou a falar sobre a transformação do pão no corpo de Jesus, né? E aí, a partir disso, se usou uma palavra então chamada transubstanciação, que em 1560 foi colocada como a doutrina oficial. Só que nessa época, lá, 1260, depois do Concílio de Latero, olha aí, ou Lautero. Depois do Concílio de Lautero. Então, essa data, Corpus Christi, sempre na quinta-feira, depois do Domingo da Trindade, foi estabelecida para comemorar a celebração da Eucaristia, digamos assim, né? Ou principalmente dessa questão do corpo de Cristo. Mas nós, da Igreja Luterana, a gente não seguiu essa festa da Igreja, né? E algumas outras questões que a gente pode conversar outro dia, mas é basicamente um feriado básico da Igreja Católica, né? Qual a gente aproveita, né? A gente aproveita o feriado. Mas, enfim, hoje nós vamos continuar o texto de Lucas, capítulo 22. Conforme você já pode ser que esteja acostumado, a gente vai fazer a leitura aqui no, na Nova Almeida atualizada. Eu vou compartilhar com vocês, mas você pode fazer a leitura também na sua Bíblia. Então, vou dar uma boa noite aqui aos que estão aqui. Hoje temos até pessoas nos bastidores. Olha só, a produção está ficando excelente. E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Beleza. Boa noite. Boa noite. E pessoal, partiu o Getsemane. Hoje o André tá com barba, então hoje o negócio vai render. Vamos começar então, sem mais delongas aqui. Jesus no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane. Eu vou ler aqui e depois a gente vai comentando um pouquinho. Versículo 39. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. É muito interessante aqui, dar uma pausa aqui antes de entrar na questão de Jesus é preso, lembrando quem é Lucas, né? Lucas é um médico. E aqui ele dá detalhes bem interessantes sobre, pelo menos numa leitura que eu fiz, né? Dormindo de tristeza e a questão de suar sangue, né? Ele fez questão de mostrar essas consequências. Não sei se vocês já dormiram de tristeza, mas até a pergunta que Jesus faz, né? Por que vocês estão dormindo? Eu olhei para esse texto e vi naquela questão quando Jesus disse para eles não caírem em tentação. Então tem aflições aqui que são muito importantes. E Jesus tinha acabado de falar quem era o traidor. Jesus tinha falado sobre o que ia acontecer com ele. Jesus fala para Pedro o que Pedro ia fazer, né? Questão de negar. Então há uma aflição
nesse lugar aqui, e Jesus diz para eles, né? Não caia em tentação. Só que, se a gente olhar, Judas já tinha caído em tentação. Pedro iria cair, né? E os discípulos estavam até perguntando outras questões, enfim. Mas aqui há um relato de Lucas de algo físico que acontece. E aqui eu vejo os discípulos não dormindo, como uma vez eu até já escutei, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, ou eles estavam, digamos assim, desleixados, né? Mas esse detalhe que Lucas dá, esse dormir aqui, é justamente quando o nosso corpo físico ele está com tanta aflição, né? Com tanto que a gente acaba apagando, literalmente apagando. Você fica... Porque eles estavam orando. Jesus disse para eles orar, eles começaram a orar. E a partir disso eles dormiram, né? Então esse detalhe é interessante porque mostra que os discípulos também estavam com essa aflição. E claro, tem o mais importante aqui, é uma frase que também a gente usa bastante, né? Jesus diz: afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isso é uma questão interessante, né? Qual que é a vontade de Deus? Aí vem a discussão lá. A vontade de Deus é que o filho seja morto ou que a humanidade seja salva? Os dois, né? Os dois, né? E Jesus estava preocupado com quem? Com qual vontade? Com as duas, né? Também. Então não é... Às vezes a gente pode olhar para isso como um medo de Jesus de não querer. Não querer, digamos assim, não. Um medo de ser morto, né? Não, acho que não. O medo não faz parte do não querer algo. Mas o medo faz parte da importância que aquilo é. Ou seja, Jesus sabe que aquilo ali é muito importante. E o medo que ele está sentindo, ou angústia, ou aflição, não se refere somente a essa questão de poderia ser outro. Já que o Senhor me escolheu, então vai eu mesmo, né? Não. Ele sabia que ele veio para isso, né? Mas enfim, olhar para essa situação de Jesus também nos ensina sobre a sua humanidade, né? E linkando com a queda do homem, né? Jesus aqui sabe que seguir a vontade de Deus é contra aquilo que o ser humano é hoje. Porém, Jesus, que é esse ser humano perfeito, né? Ele vai além disso. Ele consegue cumprir essa vontade de Deus, mesmo tendo essa aflição. Ou seja, não é um pecado aqui, e isso eu já ouvi uma vez, que nesse momento Jesus tinha pecado, porque ele não confiou em Deus. Pô, se ele diz ali, faça a tua vontade, né, e não a minha, ou seja, ele não está pecando, ele está assumindo que a natureza humana que ele tem faz com que Deus seja o principal ator de tudo. Deus Pai seja o principal condutor de tudo. Né? E isso é importante para aquilo que ele iria fazer. E Jesus só faz a vontade do Pai. Isso é importante. Né? Não sei se mais alguém quer algum comentário sobre esse. Eu separei algum comentáriozinho sobre esse trecho. Da Catena Áurea. Catena Áurea é um compilado de comentários sobre esse caso aqui, é sobre o livro de Lucas mesmo. Foi feito por Tomás de Aquino. Então, pega comentários que foram, né, anteriores lá. Então, desde dos primórdios da igreja. Ele tem algumas coisas. Tem um só que eu achei curioso, que é de Beda, ou Beda, não sei, é um padre em inglês. Ele diz assim: Nosso Senhor, na iminência de ser entregue pelo próprio discípulo, foi até um lugar em que seria facilmente encontrado, como diz o texto. Tendo saído, foi seguido o seu costume por Monte das Oliveiras.
Então, assim, Jesus, isso já mostra o quanto ele não estava negando o seu destino, né? Ele facilitou a vida dos perseguidores. Não, eu vou lá para o lugar onde eu sempre vou, porque vai ser fácil de me encontrar. Até Lucas fala, né? Ele vai falando que quase todo dia Jesus ia para lá. É isso mesmo. Era o lugar que eles se encontravam sempre, né, ali na região. Já fazia uma semana que ele estava indo ali para orar. Então, tipo assim, ele sabia que a qualquer momento ia chegar para assim, ó, vou prender você. O pessoal, ele mudou o plano. Ele já sabia ele já sabia que ia acontecer. Ainda a Beda levanta um ponto interessante aqui também sobre tentação e tal. Que Jesus fala, né? Orai para que não caiam em tentação. Então, ele diz, é impossível ao homem não ser tentado. E Jesus fala, ore para que não caia em tentação. Ele não falou, ore para que não seja tentado. Ou seja, seremos sempre tentados. A nossa oração é realmente para que não caia. Então, orem para que não sejam vencidos pela tentação. Tem uma curiosidade aqui de Agostinho. Ele diz que Jesus se distanciou, né, que afastou-se deles a distância de um tiro de pedra. E ele pega essa linguagem figurada do tiro de pedra. Né? Então, pondo-se a distância de um tiro de pedra, exorta seus discípulos, figuradamente, a lhe apontarem a pedra. Então, encontrar nele o sentido da lei escrita em pedra, como Jesus sendo a pedra. E o último que eu selecionei aqui de Gregório de Nissa, que eu achei muito legal, que fala exatamente sobre essa questão, né, de Jesus, humano e Deus. Né? Então, ele ressalta o ponto de por que Jesus ali estava orando de joelhos, né, como este evangelho. Então, costumam os homens se prostrarem ante os grandes, testemunhando com essa atitude que é maior aquele a quem é dirigida a prece. Ora, é evidente que a natureza humana nada é se comparada à divina. Por essa razão, quando a ela nos dirigimos, lançamos mão do que é uso entre nós, dando assim testemunho do nosso respeito àqueles que nos estão acima. Né? Isso falando de nós mesmos como respeito a Deus. Agora, ora, aquele que tomou para si as nossas misérias, fazendo-se mediador, dobra os joelhos da sua própria humanidade de que estava revestido, ensinando-nos a deixar o orgulho de lado na hora da prece e a seguir de todo as inspirações humildes, porque Deus resiste aos soberbos e confere graça aos humildes. A humanidade, né? A humanidade não significa... A gente usa a palavra humilhação, né? Para dizer nesse sentido de Jesus se tornando humano, se humilha não no sentido depreciativo, né? Mas também não se diminui, porque não tem como diminuir Deus, né? Mas ele faz isso para mostrar o que é a criação, o que é o ser humano. É um ser humano que reconhece que a autoridade não está nele, mas está em Deus, né? Ou a paternidade, no sentido próprio da palavra, né? Ou aquele que é o Criador. Mas, olha aí, rapaz. Eles falam que na época, né, que os judeus eles acostumavam a orar de pé, né? Quando Jesus se ajoelha, a luta que ele tinha era muito grande. Então, onde ele se ajoelha, né? Eu acho que a luta interna era muito grande. Aí, quando fala que o suor se transformou em sangue, né? Aí tem uns comentaristas que falam assim que não, cara, ele suou, mas suou mesmo, de suar, né? Tipo assim, então é onde fala assim que suar como se estivesse saindo sangue da. Então tem alguns comentaristas que falam assim, um fala que tem uma doença, né, que sai o sangue que tipo, é tanta pressão que os poros abrem onde começa a suar o sangue, né? Tem um nome de uma Hematidrose. Isso. Só que assim, o sangue era o suor era muito, então você vê a agonia que ele estava ali, né? Pois é, e essa é a diferença entre Jesus como o segundo Adão, né? Que o primeiro Adão, os primeiros seres humanos, eles tinham esse lado humano da criação perfeita, né? Criação que reconhece Deus como autoridade, mas no momento ali da tentação, no momento que eles são tentados, eles logo, ao invés de fazer a vontade de Deus, que era justamente não comer do fruto daquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, eles fazem a vontade deles, que é, a serpente fala, né, eu vou me tornar igual a Deus, sendo que ele já era igual a Deus, né, eles foram criados igual a semelhança. Mas
é aquela questão de reconhecer, né? Reconhecer quem está sobre nós, quem é o Deus verdadeiro e quem eu sou. Eu sou uma criatura de Deus, né? Eu sou filho de Deus. E Jesus, ele nunca tem dúvida disso. Nem nesse momento aí, ele sabe que ele é filho de Deus, né? Isso que é interessante. Ele, como segundo Adão, sabe que Deus está sobre ele, que ele é filho de Deus. Sim. Tem mais um trechinho aqui que, na verdade, eu não tinha marcado, mas que eu acho interessante, porque fala sobre o afasta de mim, esse cálice. É também de Pedro que escreveu isso, né, 13 séculos atrás, então acho que é legal ter uma visão diferente. Então ele fala assim: pede ao Pai que lhe afaste o cálice, não porque temia sofrer, mas porque teve compaixão do povo judeu, de cujas mãos haveria de receber o mesmo cálice. Por maneira que ele não diz, afasta de mim o cálice, mas afasta de mim esse cálice, ou seja, aquele que lhe prepararam os judeus. Com efeito, esses, né, os judeus, não podem alegar ignorância, porque dispunham da lei e dos profetas a lhes falar todos os dias do Salvador. Interessante, né, essa leitura. A gente não tá tão longe, não, dos caras. Não, porque, de novo, Lucas está tentando mostrar que Jesus é Deus e homem, né? Isso fica bem claro no evangelho todo dele, né? E essas distinções, elas são importantes, mas ao mesmo tempo elas não são separadas, né? A gente pega do que a gente tem como teologia luterana, digamos assim, né? A gente distingue as coisas, mas não separa elas. Isso é importante, né? E às vezes, quando a gente lê textos assim, e a gente tenta separar aqui nesse, olha, texto pequeno, onde está a divindade de Jesus, ou onde está a sua humanidade, a gente corre risco, né? Corre risco de tirar do texto aquilo que ele não está dizendo. Então, olhar São Beda, né? Até hoje de manhã, estava estudando sobre Santa Ceia, o São Beda apareceu lá, por isso que eu lembrei. Poderia ter conhecido. Mas eles tinham essa preocupação, né? Porque essas separações, elas ocorrem muito depois do período da igreja, né? Mas, enfim, por que isso é importante? Porque a sequência agora que a gente vai ter vai mostrar, Lucas vai nos dar essa questão de mostrar mais esse Jesus agora sofrendo o início, né, desse sofrimento humano de Jesus, né? O julgamento, sua prisão, todas essas questões que vamos ouvir agora, do versículo 35. 47. 47. Enquanto Jesus ainda falava, esses detalhes de Lucas são muito bons. Como é que eles não viram os caras chegando antes? Eles estavam aflitos, cara. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, vá. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Eita! O negócio começou a esquentar aqui. Para quem viu semana passada, Jesus faz um basta também, né? E justamente quando o assunto é sobre espadas. Os discípulos, deixa eu achar aqui. 38, né? Aqui, aí os discípulos dizem: Senhor, aqui estão as suas espadas, e bata! E aqui acontece basicamente a mesma cena, né? Só que agora Ele queria atacar.
Já tinham atacado. E Lucas aqui até dá um desconto, né? Não fala quem foi que atacou, né? Mas enfim, tem essa situação aqui mostra Lucas, né? Tá de novo mostrando que há um ponto específico de que toda essa ação que está acontecendo não é feita pela vontade dos homens. Jesus deixa claro isso. Eu já estive no templo várias vezes, né? Eu até podia, desaparecia em alguns momentos. Alguns momentos assistiam tudo para não prender, mas agora, como é o momento, e até ele coloca aqui no final, né? Lucas deixa a fala de Jesus. Agora é a hora de vocês, é a hora do poder das trevas. Por quê? Porque Jesus estava se entregando. Esse é o ponto, né? Jesus não foi preso porque agora a gente descobriu onde é que Jesus está, agora a gente tem o dossiê pronto aqui contra ele. Não, ele se entregou. Não só se entregou na cruz, mas desde a sua encarnação, né? Desde que ele vem ao mundo, ele se entrega a viver em nosso lugar e, principalmente, aqui já, né, a morte em nosso lugar. Isso é importante. E o beijo? Alguém deu algum comentário sobre o beijo? Eu nunca parei para pensar sobre essa questão do beijo. Mas caso alguém tenha algum comentário maior sobre outro ponto aí, também pode fazer. Assim, eu vi um comentário, eu achei muito interessante. Falava assim, Jesus conhecia, né, a ironia de ser traído com uma saudação calorosa, né? Ele praticamente perguntou a Judas: você está tão morto para todo sentimento que pode beijar e trair? Né? E fala assim, que o comentário fala assim, que Judas é um bom exemplo da consciência cauterizada. Pois é. Aí entra na outra questão, né? Onde é que estava... A gente vai falar da questão da fé. Será que Judas uma vez teve fé? Será que alguma vez ele chegou a ter fé? Porque daí, responder aquela outra questão do outro dia, né? A questão da possessão de Judas. Dizem que quando o discípulo, né, ia no mestre, então ele fala assim, quando ele ia dar um beijo no mestre, a mão direita ia no ombro esquerdo, ele cruzava a mão e beijava, né? Aí, tipo assim, e o mais engraçado de ver, né, que nem fala aqui que Jesus era tão, assim, ele teve que ser reconhecido por um beijo e as pessoas não sabiam quem era ele ali naquela multidão, onde estava ali. As pessoas iam pessoal, eu vou, né, Judas vai dar um beijo no rosto Para mostrar quem é. Aí você fica pensando, cara, Jesus era muito simples, tipo assim, como que as pessoas não conheciam, né? Os capitães. Até aqui o Jesus fala, né? Olha, vocês me conhecem, eu estava lá no templo. Então, tipo assim, aí você fala assim, mas cara, ele teve que ser reconhecido por um beijo. Né? É muito engraçado isso. É bem engraçado. Né? Aqui eu acho que tem dois pontos para falar. O primeiro, na verdade, é só sobre essa chegada surpresa, né? Então, Jesus ainda estava falando e surgiu uma multidão. Então, eu entendo que a multidão também chegava de uma forma feroz. Tanto que, né, os discípulos, caraca, mano, o que a gente faz aqui? É? Então, não foi uma chegada caminhando, né? Foi uma coisa meio assustadora, né? Vamos dizer assim. E o outro, cara, eu acho que é um paralelo com a nossa realidade hoje, sobre como a gente muitas vezes vai a Deus quando não sabe o que fazer. E aqui, né, tipo, Senhor, feriremos a espada? Jesus nem respondeu. E Pedro já atacou a espada. Assim que ele nem, tipo assim, tem um comentário que fala assim que a intenção, acho que de Pedro, ele fez e estava por trás do soldado. Então ele pegou a orelha do soldado. Estava de noite, né? Ele queria dar para matar. Ele acertou a orelha. Ô, idiota, tu me perguntou se era... Não é para ferir a espada. E a gente muitas vezes, Deus, o que fazer nessa situação? E já chega e dá uma espadada na orelha sem ter certeza de que é aquele caminho a seguir e tal. Então, enfim. Deixa que eu resolvo.
A gente pode ter, a gente tem muito isso, né? Não, deixa que eu resolvo do meu jeito. E às vezes, até quando a gente lembra de tomar a cruz, né? Às vezes o nosso jeito é. Os discípulos estão mostrando isso desde no início do ministério de Jesus, né? Tentando fugir da cruz. Pedro faz isso escancaradamente quando Jesus diz que vai para Jerusalém e Pedro, não, eles vão te matar. E aí Jesus diz, arreda Satanás. Isso é uma tentação, fugir da cruz para nós hoje, né? Cair na tentação é tirar a cruz da nossa vida, né? Principalmente aquilo que foi feito nela por nós, mas também aquilo que é uma consequência por crermos nela, né? E realmente não é contra a nossa natureza. Não natureza de como fomos criados, né? Mas a natureza que nós nascemos de não confiar em Deus, de não ter esse Deus revelado como o Senhor do que nós somos, né? Então, muitas coisas, elas vão nos tirando disso, nos tentando para... quer saber? É melhor você usar o orgulho como espada, né? Ou é melhor você usar a soberba como uma espada. E, a partir disso, tentar fazer com que aquilo que Jesus é não seja parte da nossa vida, né? Interessante. Agora, fica a pergunta aqui. Eu achei um erro bíblico. Olha aí, nunca ninguém tinha achado isso, mas eu achei hoje. Jesus disse que Pedro ia negar ele 3 vezes. Aqui não foi a primeira negação, não. Tem uma frase que eu achei. Agora. Tem uma- Foi. Tem uma frase que eu achei Mas- muito interessante. Ela fala assim, ó, quando a igreja empunha uma espada, geralmente mostra que não sabe manejá-la e na maioria das vezes atinge um homem errado. Bem... Quem disse? Chico Xavier? Não, cara, é um tal de McLaren. Não sei quem é o McLaren que é. Esse aí acelerou bem, né? Cara, meu é bem interessante, né? Tipo assim, ter, né, a punhadura da espada, né? E geralmente, tipo assim, quando você fala alguma coisa, né? Tipo, às vezes você não tá acertando você acaba acertando uma pessoa que acaba a pessoa errada, né? Praticamente, né? E a maioria das discussões, às vezes acontece isso, né? Você acaba falando é uma coisa que acaba Perde o controle. perde o controle, né? É uma... O que era... Vejam, o Pedro tinha uma boa intenção ali. Sim, Né? Os discípulos estavam... Não era uma coisa ruim se a gente parar para pensar. Pô, eles queriam proteger Jesus, cara. E às vezes isso acontece para nós também, né? Quando a gente ouve ataques, né? Se a gente pega aqueles vídeos lá de Natal do Porta dos Fundos, né? Eu já olhei alguns, e olha que eu sou bem relax, assim, cara, estão zoando. Mas às vezes tem umas coisas lá que tu fica indignado. fica. Aí eu já fico lá no Twitter tentando, agora eu vou. Só que esse é o ponto. Pra quê, cara? Se Jesus já é vitorioso. E isso é uma coisa que a gente esquece, né? Também, às vezes. Jesus já venceu tudo isso. Por que eu vou cair em tentação achando que posso perder? Por que hoje eu vou cair em tentação achando que Jesus vai ser derrotado por algo que estamos fazendo contra ele se ele já venceu tudo isso? Sim. E essa é uma certeza que os discípulos não tinham naquele momento. A gente tem. Mas naquele momento eu disse, cara, se Jesus morrer, acabou. Né? Vamos... Olha, a igreja vai acabar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o outro... Vamos dar-lhe, né? Para não tomar-lhe, como diz lá no sul. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Vamos lá, vamos continuar aqui. O negócio de Pedro, né? Agora que eu descobri um erro na Bíblia aqui. Tem que refazer, né? É zoeira, tá, pessoal? Oh, é só uma descontração aqui para esse momento angustiante que é a prisão de Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentada perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo:
mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O meu único comentário que eu tenho sobre esse texto é que Lucas dá detalhes que eu fico indignado. Lucas diz que teve um espaço entre uma negação e outra de 1 hora. Eu fiquei pensando, cara, se tu já sabia que ia negar 3 vezes, já tava na segunda, mete o pé, cara. Vai embora. Por que ficou ali, cara? Meu Deus do céu, imagina. Bom, a conclusão que a gente pode chegar aqui seria falar que Jesus levou Pedro a ser tentado. E isso é complicado. Você não pode afirmar isso, né? Não dá para dizer que Jesus quis que Pedro fosse tentado só para deixar claro. Não, Jesus sabia o que ia acontecer, né? E nesse momento fica mais evidente ainda o que nós somos. Mesmo Deus falando o que nós somos, o que iremos fazer como seres humanos, não tem como a gente fugir disso se não é pela ação de Deus nos impedindo isso. Não tem como nós fazermos algo para Deus que não seja Ele que faça em nós. Então, por mais que coisas boas eu tente fazer, para Deus isso vai continuar sendo algo ruim. Por isso a intervenção de Deus na nossa vida, ela, mais um exemplo, né? Se não fosse pela graça de Deus, Pedro teria todos os pré-requisitos para não ser alguém que mereceria crer em Jesus. Isso é algo que me impacta sempre, né? Seguimos? Versículo 63. Isso. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam, profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde disseram, se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu, se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, vocês dizem que eu sou. Eles disseram, que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Acho que paramos por aqui. Se alguém tem algum comentário sobre... Sobre essa parte interessante, né, que Jesus fala, ele diz, primeiro, se disser, vocês não vão acreditar, né, perguntando quando as pessoas perguntam se ele é o Filho de Deus, se ele é o Cristo. E daí, na segunda vez, também pergunta, né, você é o Filho de Deus? E aí ele diz, vocês dizem que eu sou. Isso é uma expressão grega, na verdade, que é usada para jogar a responsabilidade de volta, né? Por exemplo, vocês estão dizendo que eu sou Filho de Deus. Então, até nesse momento aqui, Jesus está querendo provar que ele não tem culpa de nada, né? Ele está mostrando isso. E quem está culpando ele de alguma coisa são aquelas pessoas. Então, Jesus aqui, ele está deixando isso claro. O Deus, através disso, está deixando isso bem claro. Nessa expressão que ele está usando. Então, vocês estão dizendo isso. E jogando a responsabilidade de volta para eles. Eles estão condenando ele. E quando os guardas batiam e zombam de Jesus, né, cara, você vê, tipo assim, que
o pecado do homem estava ali, né? Galerinha, esmurrava, batia, né? Aí eu encontrei aqui um negócio bem interessante. Fala assim, ó. A onipotência deve ser mantida cativa, sua glória escarnecida. A bondade deve ser ferida, golpeada, ferida e agredida. A onisciência deve parecer cega. A face do perfeito amor de Deus deve ser golpeada e esmurrada. A justiça divina deve ser desafiada. Portanto, Deus tinha sua gloriosa obra a fazer. Ainda assim, o tempo todo a pecaminosidade do homem estava em plena exibição. Eles descobriram que o pecado é um jogo. Eles acharam deliciosa a crueldade do pecado. Eles descobriram que o pecado se multiplicou. Né? Tipo assim, ali estava praticamente Jesus ali. Eles poderiam muito bem pensar, porque você está me batendo, a sua vida é isso, isso. Falava, não, vamos dizer, uma. Ele podia ter evangelizado. Não, cara, ele fez e deixou, né? Cara, tipo assim, é louco você ver isso, né, cara? Meu, se você leva um mundo, dá pra você querer evitar, cara. E ali eu aguento firme, quieto. Né, cara? É uma coisa pra se pensar. Cara, Eu separei um trechinho aqui, mais uma vez do Beda, tô gostando desse cara. E ele diz assim: taparam-lhe os olhos não porque tensionassem ocultar-lhe a selvageria que praticavam, mas porque não queriam encarar o rosto do nosso Senhor. Os hereges judeus e maus cristãos, e aqui eu abro um parêntese pessoal para dizer muitos bons cristãos também, ainda hoje tornam a ultrajá-lo com suas condutas criminosas, repetindo por zombaria a velha pergunta: quem te bateu? Porque imaginam que nosso Senhor não lhes conhece os pensamentos e as obras tenebrosas. Boa, vamos virar bedalistas. Mas aqui, lembrando, são guardas do templo. Também há essa questão de eles ficaram a madrugada toda com Jesus, né? E procuravam algo para incriminar Jesus. Também, se a gente olha ao longo de todo o ministério de Jesus, eles vão buscando isso o tempo todo. E eles querem uma confissão de Jesus. Sim. Então eles levam Jesus não só no sentido de zombar para, já que está aqui, vamos aproveitar e tirar sarro. Não, há ali o intuito de buscar uma confissão dele, né? Algo que ele faça através da tortura para dizer que, ou assumir, né? Até falar algo que ele não queria falar, enfim. Mas é algo também que faz parte, né, dessa... Mais uma forma de tentar fazer com que Jesus não cumprisse aquilo. E aí, no final de manhã já, né, tem esse último questionamento, digamos assim, né? Então, vamos perguntar logo se ele é ou não. E aí Jesus realmente diz, né, que ele, por mais que use uma retórica para não dar o gostinho para eles, né, Jesus está assumindo quem ele é. Isso é importante. Então, eles acabam pegando dando vista aqui no caso, né, e dizendo, olha, agora já era. Vamos deixar esse negócio de ele falar de lado e vamos usar agora o que a gente tem de poder aqui, já que não temos uma testemunho, ou um testemunho, né? Temos uma confissão realmente, mas já está tudo implícito aqui. E aí vai para Jesus diante de Pilatos. Acho que a gente pode... acho que dá para continuar. Acho que ainda dá para fazer, né? Agora deu meia hora mais ou menos aqui. Acho que podemos, né? Vamos até o 12 e 23. Jesus diante de Pilatos, depois Jesus diante de Herodes. E aí a gente deixa o momento da condenação de Jesus para a semana que vem. Certo? Sim. Então seguimos aqui. Versículo... capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, versículo 1. E aí, foi ou não foi? Agora foi demais. Levantando-se, isso, né? Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo:
encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo Isso aí. é o meu amigo. Pois é. Bom, há questões políticas aqui, né, bem claras, né? Pilatos era um governante romano, a autoridade romana. Herodes era um puxadinho, né, da autoridade romana, mas, digamos assim, os romanos, a gente precisa de um governador que seja da região. Então, vamos botar esse cara aqui. E Herodes, então, era esse governador, né, da Galileia, da Judéia, enfim, estava ali. E os dois não queriam assumir uma responsabilidade de condenar a morte. Até porque isso era uma condenação muito, muito grave, né? E aí vem a questão, por que os judeus não fizeram isso? Se eles tinham leis, né, os líderes sacerdotes, eles tinham leis e eles poderiam fazer isso, né? Porque, de novo, eles não tinham uma confissão de Jesus. E eles sabiam também que a forma com que eles matassem Jesus poderia complicar para o lado deles. Lembrando, se a gente vê aquela discussão do templo lá, em que eles dizem, se a gente pegar Jesus agora, a multidão vai se voltar contra nós. Ou se eles matarem Jesus, né? Se eles fizerem algo contra Jesus. Então a gente precisa fazer com que outros façam isso. E isso também faz parte da profecia, né? Jesus teria que ser morto fora de Jerusalém. A cruz também não é uma criação dos judeus. O madeiro, né? Conforme temos na profecia. Então, obviamente que tudo isso seguiu os planos da maneira com que Deus resolveu fazer o negócio. Mas é interessante que os judeus ainda tinham isso muito claro, mesmo nesse momento. Cara, dá um jeito, dá um cabo nele aí. Né? Já está de madrugada mesmo, né? Mas aí vem o ponto, eles estavam mais preocupados que se a população soubesse ou imaginasse que Jesus tivesse sido morto pelos líderes, isso geraria uma confusão ainda maior. E eles não eram amigáveis ao Império Romano. Então, para eles, se a população fosse ficar revoltada, que fosse contra o Império Romano, seria até bom. Né? Nesse sentido. Então, eles estavam tentando tirar do deles, né? Não foi a gente. Foi. Mas, enfim, é um momento aqui que tem essas duas perspectivas, né? Que andam juntas. Uma que é o cumprir da profecia, tudo aquilo que foi escrito, de como seria essa morte de Jesus. Mas também há todo o contexto bem político, né? Bem, digamos assim, cuidadoso daqueles que estavam fazendo com que Jesus morresse para não causar nenhum tipo de revolta ou algo que saísse do controle, né? Até porque a gente tem que lembrar que uma multidão veio com Jesus.
E era muita gente. E tudo isso é feito de manhã cedo. A multidão só vai saber que Jesus morreu depois, quando ele já estava morto. Essa grande multidão, né? Enfim. Mas até então aqui, essas multidões que aparecem são apoiadores dos líderes religiosos, né? Eles estavam realmente querendo com que Jesus fosse morto. Então, a gente já falou sobre isso, né? Não é a mesma multidão que estava lá gritando, esse é o, né? Hosana, agora estava gritando, crucifica. Não, são outras questões. É que na realidade eles foram bem sagazes, né? Tipo assim, vamos tirar o nosso problema aqui e falar que ele vai. Olha o problema que ele pode causar com Roma, né? Aí vamos. Ele dá um jeito, dá um cabo nele agora, que agora ele vai para Roma, se ele fazer isso, a Roma agora vai destruir ele, a gente não tá conseguindo. Então vamos tirar da nossa mão, aí o sangue não tá na nossa mão. Tá na mão de Roma, Roma que matou ele. E curioso aqui, lendo o texto, a gente vê que eles chegaram fazendo duas acusações, né? Dizendo que é proibido dar tributo a César e que ele é o rei dos judeus, né? Cristo é o rei dos judeus. E vê como Pilatos, ele literalmente caga a acusação do tributo. Provavelmente, já tinha chegado a ele que Jesus tinha falado, é César o que é de César. Herodes sabia, né? Herodes já estava procurando Jesus há tempo já. Ele não conhecia mais ele, né? Sim. Herodes. E aqui Pilatos, né, no início, antes dele ir para Herodes, ele ainda fala. A única coisa que ele questiona é: tu és o rei dos judeus? Então ele nem se preocupa com a questão dos impostos, porque provavelmente já identificou ali como uma acusação falsa. Sim. E quando Jesus responde, ele fala: cara, não tem culpa nesse cara. Então vou passar essa bola aqui, essa batata quente. Se está dizendo que é o rei dos judeus, então vai falar com o rei dos judeus, né? Herodes, né? Que é o governante, digamos assim. Né, que quando Jesus é levado a Anás, né? Então foi assim, ali foi um julgamento. Mas dizem que na cultura judaica, o julgamento ele tem que começar de manhã e terminar à tarde. Aí onde leva ele pro sinédrio. Eles falam que tem esse coisa. Então, tipo assim, o que foi dito lá, né, na casa de Anás, não vale nada. Não tinha registro. Mas quando fosse pro sinédrio, ia ter o registro. Então eles fazem isso. Então ele veio de manhã, ia ficar até a noite. Aí à noite eles tinham o veredito e agora vamos levar pra... Eles têm essa cultura lá, né? Bom, vamos ver semana que vem a gente vai falar sobre essa reunião aí de Pilatos com os chefes dos sacerdotes e ver o desfecho final. Então, ok, gente. Isso aí. Agradecemos aí por você ter ficado conosco nesse feriado de Corpus Christi, mas um feriado para você descansar e também descansar aprendendo um pouco mais, conversando aqui com a gente. Uma boa noite para vocês e Deus abençoe. Até semana que vem. Valeu. Semana que vem. Tomara que semana que vem eu esteja comendo uma roupa.